Leva-nos a uma dimensão maior, a um lugar melhor de adoração, de presença, da busca do Senhor. Muito obrigado, Deus, porque Tu deste Jesus. E a nossa palavra essa noite é gratidão. Em nome de Jesus, esteja entre nós. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Oh Espírito, haja entre nós. Pegue tudo que há aqui entre nós e leve para o Pai, e transforme em gemidos inexprimíveis. Faça com que nossas palavras sejam compreendidas por Deus, porque eu sei, Senhor, que além de habitar em nós, a palavra nos garante que o Senhor leva aquilo que está sendo dito até o Pai, e leve isso diante de Deus. Espírito Santo, é a nossa oração agora, em nome de Jesus. E todos nós que queremos dizemos amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí, porque Deus é bom. Amém. Vai sentando. Aleluia. Aleluia. Acho que eu comecei a chorar cedo. Geralmente é no final do culto. Sabe, amados, Jesus veio para nos trazer vida. Essa palavra vida, ela é derivada do grego de uma palavra que é zoe. Zoe quer dizer vida, mas é algo muito mais além. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de João capítulo 10, versículo 10. Eu tenho entendido que Deus tem movido a nação do Brasil para que todos nós possamos ter uma compreensão maior e exata do que Jesus de fato quer trazer para nós, para a igreja brasileira, especialmente para a igreja brasileira, neste findar, nesse raiar da aurora, prestes ao seu retorno. Então, eu quero que você abra no livro de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, em nome de Jesus. É um texto pequeno, extremamente conhecido por todos nós, e o texto inicia dizendo: o ladrão não vem, a versão que eu estou usando é a Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E aí Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabe, Jesus não veio apenas para nos trazer uma existência biológica. Quando Ele fala que Ele veio nos trazer vida, não é somente uma existência biológica, é algo muito mais do que isso. E quando nós entendemos o que está escrito no livro de João, no capítulo 10, no versículo de número 10, nós compreendemos que Jesus está falando sobre Zoe. E Zoe aqui tem a ver com vida plena. Sabe, plenitude de vida. Plenitude. Pleno é algo completo. Zoe não é algo biológico, Zoe não é algo temporal. Zoe não tem nada a ver com bios, não tem nada a ver com física, não tem nada a ver com a matéria, não tem nada a ver com algo que é passageiro, muito menos com psique. Zoe não tem nada a ver com alma ou com a existência pessoal de cada um de nós. Zoe tem a ver com vida eterna. Quando Jesus fala que eu vim trazer vida em abundância, Ele está dizendo: eu vim trazer vida plena para você. Sabe, esse texto, essa expressão, ela é usada em todo o Testamento. Jesus veio trazer uma vida abundante, uma vida plena. Isso é muito mais do que vida. É uma vida com propósito. É uma vida com identidade. É eu saber quem eu sou. É eu entender quem eu sou em Deus. Quando Jesus fala que Ele veio trazer vida em abundância, Jesus está dizendo: eu quero lhe dar uma vida com propósito. Eu quero lhe dar uma vida com identidade. Mas eu quero também que você entenda que a vida abundante é uma vida com comunhão com Deus. Vida em Zoe é uma vida em comunhão com Deus. Vida em abundância é uma vida em comunhão com Deus. Muitos de nós estamos sobrevivendo na vida cristã, mas Cristo, através do seu Santo Espírito, essa noite está nos chamando para viver uma vida intensa nele,
uma vida intensa através do Espírito Santo. Viver intensamente no Espírito Santo é viver uma vida abundante. Quando eu vivo intensamente no Espírito, eu estou vivendo a vida abundante. É para isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, mas não somente a vida de bios, nem a vida do psique, não a vida biológica, ou a vida mental, a vida da alma, mas a vida abundante, a vida espiritual, a vida em que o Espírito guia você. Há pessoas em nosso meio que têm vivido sem experimentar a vida abundante. E quando nós não experimentamos a vida abundante, nós não experimentamos o que é viver em Cristo Jesus. Somente a vida abundância me dá profundidade e me tira do raso em Cristo. Sabe, muitos de nós estamos vivendo no raso e não entendemos a dimensão dessa abundância. Sabe, a gente começa a perguntar, que abundância é essa? Sabe, que dimensão de abundância é essa? E para que eu viva essa dimensão de abundância, eu preciso compreender qual é a dimensão daquilo que eu tenho de promessa para a minha vida. E a primeira promessa que Jesus diz é que Ele não veio trazer para você vida, porque vida todos temos. Sabe, eu entendo que as lagartas também têm vida. Eu entendo que as mariposas também têm vida. Eu entendo. Vocês conseguem colocar as duas fotos que eu mandei aí, por favor? Podem colocar na tela. Eu mandei duas fotos. Eu entendo que os bem-te-vis também têm vida. Bem-te-vi é tão lindo. O bico é enorme. Pode apagar as luzes aqui, eu queria que eles vissem. Deixa essa primeira. Apaga as luzes aqui para mim, por favor. Eu entrei hoje no meu banheiro. Pode deixar da igreja, eu quero que apague do altar, para aqui ficar melhor. Isto. Eu entrei hoje no meu banheiro para tomar banho, pensando nessa mensagem. E eu disse: Senhor, eu quero compreender um pouco melhor. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim e aquilo que eu preciso levar para a igreja. Porque para eu viver uma vida abundante, eu preciso ter a compreensão da dimensão dessa vida abundante. E aí eu entrei no meu banheiro e eu encontrei um bem-te-vi preso no meu banheiro. Coloca a segunda foto, por favor. E eu fiz de tudo para o bem-te-vi sair do meu banheiro. Você não vai conseguir ver que a foto está um pouco apagada, mas bem acima, ali no cantinho, a menos de 10 centímetros, estava a liberdade daquele bem-te-vi. O que eu quero dizer para você essa noite é que muitas vezes nós somos como esse bem-te-vi. Estamos a centímetros da nossa liberdade, mas não sabemos como chegar lá. Damos volta no banheiro, rodamos o banheiro e pousamos no mesmo lugar. E eu abri, são 3 janelões semelhantes àquele ali. E janelas grandes, o bem-te-vi não conseguia encontrar saída pela janela. E a menos de 10 centímetros estava a sua liberdade. Jesus está dizendo para nós que Ele veio trazer a vida abundante, e nós estamos a menos de 10 centímetros de receber essa vida abundante, e muitas vezes nós não temos a compreensão dessa vida abundante, e ficamos rodando no banheiro da vida, rodando procurando a saída, e não encontramos a saída. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e a vida é liberdade, a vida é uma vida livre e em abundância. Mas nós ficamos presos, amarrados, estagnados, damos voltas em nossa prisão, contemplamos a saída, mas não conseguimos ultrapassar. Pode tirar, meninos, obrigado. Sabe, amados, a abundância aqui que Jesus está dizendo significa transbordar. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância significa um transbordar, e além do suficiente, estar além. Vida abundante aqui tem a ver com viver debaixo da graça de Deus em todas as áreas da sua vida. Não há áreas que a graça de Deus não
tenha lhe alcançado. Vida abundante é a graça de Deus alcançando você em todas as áreas. Vida abundante é a graça de Deus alcançando você na área física. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Sabe? Quando eu sou alcançado pela graça de Deus, eu recebo vitalidade, abundância. Não significa ausência de enfermidades, amados, mas a graça de Deus nos sustenta. Quando eu entendo que na área física eu sou abundante em Deus, a força física, a saúde, a vigor, eu sei cuidar do meu corpo, porque existe uma boa mordomia cristã para a minha vida. Também áreas relacionais. A vida abundante alcança a minha família, a minha comunidade, através do grande poder. Aí alguns dirão do Espírito Santo. Não, amados, do grande poder da reconciliação. Sabe, quem vive a vida abundante é alcançado na área relacional e não permite que o orgulho próprio fale mais alto do que o poder da reconciliação em Cristo Jesus. Isso me faz lembrar daquele versículo que diz: não vivo mais eu, aleluia, aleluia. A vida abundante alcança seus relacionamentos, sara seu relacionamento, cura seus relacionamentos. Relacionamentos quebrados são curados. Permite que o verdadeiro amor ágape restaure famílias, amizades. Vive em comunhão dentro da igreja. Sabe, outra área é a área material. Eu estou falando de provisão, amados. Quando eu vivo em abundância, eu sou alcançado na provisão, no sustento. Sabe, a vida abundante não é sinônimo de riqueza, mas é sinônimo de fartura generosa de Deus sobre as nossas vidas. Medida, sacudida, recalcada e transbordante. Não é eu gritar na entrada da cidade: tem misericórdia de mim, mas é eu gritar dizendo: a abundância do Senhor alcançou a minha vida. Aleluia. Vida abundante não é viver a escassez, nem material, nem espiritual, mas é viver a fidelidade do Senhor. Sabe, quando somos alcançados na provisão, não somos mesquinhos, não somos avarentos, não somos miseráveis. Sabe, a vida abundante alcança a nossa vida ministerial. Eu quero viver a vida abundante, mas se você não tem um propósito de servir ao Senhor, a vida abundância em abundância não alcançou plenamente a sua vida. Porque todos nós que queremos servir ao Senhor e viver abundantemente, nós precisamos entender que existe uma ação ministerial em nossas vidas. Pastor, não entendi. Frutificação. Somos chamados para frutificar. A coisa ficou tão séria que até o teclado parou. Essa hora ficou sério, que até o teclado parou. Mudou até o estilo, você viu, né? Sabe, amados, a vida abundante, ela cura a nossa emoção. A vida abundante gera cura para traumas e para feridas. Restaura o nosso interior, restaura a nossa conduta. A vida abundante melhora a nossa autoestima. Crente bem resolvido tem uma estima legal. Crente bem resolvido, amados, pegou a moto, montou na moto, pneu furou, chega um enviado, um mensageiro do inferno, e diz: e aí, cadê Deus aí? Ele fala: rapaz, graças a Deus o pneu furou. Se não tivesse furado, eu podia estar indo rápido e tinha um acidente lá na frente. Aí ele chega lá para poder pagar o conserto do pneu, perdeu a carteira. A vida de crente, dizem que é luta em cima de peleja e em cima de labuta. Mas a vida abundante gera em nós o equilíbrio para curar as nossas feridas emocionais. Sabe, a vida abundante, e isso é importante, libera perdão.
Amém? Quem vive em vida abundância, libera perdão. Você está me ouvindo? Amém? Perdão para a rejeição, perdão para o abandono, perdão para os abusos, perdão para as perdas, perdão para tantas outras feridas da alma. Sabe, às vezes nós carregamos a cara feia, e o outro não está nem com cara feia, o outro já se resolveu. É a gente que está carregando ainda o defunto nas costas, e a gente ainda fica com raiva, porque a pessoa já se resolveu. A gente queria que ela estivesse vivendo o luto que eu estou vivendo. Meu amigo, quem tem que ser curado é você. O outro está resolvido. O outro compreendeu que a vida abundante é uma vida em tratamento em Deus, é uma vida em que as suas emoções são curadas. Sabe, eu entendo isso, eu preciso viver isso, inclusive na minha área mental, porque Paulo diz que nós precisamos renovar as nossas mentes. A área mental, renovação de mente. Sabe, eu estou falando de uma verdade libertadora. Amados, a Bíblia fala disso. Uma revelação libertadora. A vida abundante não deixa a mente presa em crenças limitantes, sabe, em mentiras de Satanás, em mentiras do inimigo. Você não pode, você não consegue, sabe, a mente é livre, a mente é liberta. A vida abundante significa que eu preciso pensar como Cristo pensa, eu preciso crer naquilo que Cristo falou, nos feitos de Cristo. Eu não devo crer nas mentiras de Satanás, elas não têm peso na minha vida. A vida abundante vai muito mais além do que aquilo que muitas vezes nós escutamos por aí. Sabe, nós entendemos tão erroneamente que a vida abundante está ligada à vida financeira. Não, a vida abundante é uma vida com qualidade. É uma vida onde eu fui alcançado em tantas áreas da minha vida, inclusive na área espiritual. Sabe, quando eu ando em abundância, eu entendo que eu estou Isso aqui é muito sério. Por favor, preste atenção, que o que eu estou falando é muito sério. Sabe, vida abundante é reconciliação com Deus. É você reconciliar, é você resgatar a sua identidade. Minha esposa tinha outro nome. Minha esposa tinha o nome da avó dela. E em homenagem ela gostava, mas não se sentia confortável. Ela se identificava com o nome de Miriam, pastora Miriam. Às vezes o que nos falta é nós nos identificarmos com Deus. Sabe, a gente corre para cartório para poder mudar o nome quando a gente casa. A gente troca CNH, a gente troca certidão de nascimento, a gente troca passaporte, a gente faz e acontece. Mas com Deus, Ele tem uma nova identidade para nos ofertar. E essa identidade vem no pacote da vida abundante. Mas queremos ficar na velha vida, sendo identificado pelas mentiras de Satanás, sendo identificado pelas falcatruas de Satanás, sendo identificado por aquilo que não vem de Deus. A vida abundante não é a ausência de problemas, não, amados. A vida abundante não é a ausência de dificuldades, mas a vida abundante é a presença constante de Cristo, seja nas tribulações, sejam nas aflições, seja na vida plena, seja na abundância. Cristo estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do o poder que em nós opera. Eu quero esmiuçar esse versículo. Primeiro, Paulo reafirma a abundância de Cristo em nossas vidas. A abundância. Sabe, minha esposa, eu acho que eu vou usar minha esposa hoje como exemplo para tudo. Minha esposa, ela diz assim: vai ali comprar umas maçãs.
Para ela, umas maçãs são 6, 10 no máximo. Eu chego com 40 maçãs. Esses dias ela falou: amor, vai ali na feira, fazer uma feira lá de frutas e verduras. Eu comprei R$1.200 de fruta e verdura. Entupi o fundo do carro dela e cheguei lá e falei: amor, aqui dá. Ela: amor, pelo amor de Deus, a gente vai ter que doar porque não dá tempo de comer. Sabe o que eu entendo? É que Paulo está dizendo que o que Deus tem para você é um pai que enviou um filho que vai até a feira do Ceasa e entope um caminhão de frutas e verduras para entregar para você todos os dias. A abundância do Senhor. Sabe, se você não está entendendo, eu vou falar como o salmista diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Aleluia. A abundância de Deus. E o texto continua dizendo: sabe, o que Ele tem para nós é muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqui Ele junta as duas coisas. Eu vou pedir e vou pensar, ainda é pouco. Sabe, eu vou pedir e vou pensar, ainda é pouco. Tem gente aí que nem o pastor, que acha que vai pensar e pedir muito. Mas o meu muito ainda é pouco. Deus está dizendo assim: ei Carlos, você não entendeu que o que eu tenho para você é tão abundante, que aquilo que você pensa e aquilo que você pede ainda é pouco. Mas eu quero que você entenda que tudo isso será operado em você, através daquele que habita em você, o Espírito Santo. Amados, esse texto mostra que vida abundante é fruto do poder que opera em nós. Sabe, você vê isso em João 7,38. O poder que opera em nós vai muito além do que nós pensamos ou pedimos. E você pode ir lá para Jeremias capítulo 29, versículo 11. E isso se manifesta na plenitude de Deus. Deus não só se manifesta, Ele é pleno na sua manifestação. Colossenses 2, 9 e 10 e João 1,16, Ele fala sobre isso. E esse texto fala que transborda em provisão e graça. Sabe, Deus transborda em provisão e graça. Eu tenho outros textos que eu quero falar aqui para você. Tome nota rapidamente aí. João 7,38. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Amados, olhe para mim. Quem está aqui grávida hoje? Tirando a nossa querida secretária, nossa barrigudinha ali. Tem mais alguém? Aonde está sendo gerado? Aonde está sendo gerado o neném da Mari? Aonde, amados? Fala alto, Olha o que o texto diz. Vai, ei, olha só. Vai jorrar, vai correr rios de água viva do seu ventre para abençoar outras pessoas. Aleluia. Há crente nesse lugar aí? Quase eu jogo o celular. Fiquei tão tenso, quase eu jogo o celular. Aí eu pensei no preço. A expressão aí significa intimidade, é no íntimo, amados. Romanos capítulo 8, versículo 32, 8:32 de Romanos diz: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Leitura feita por Poliana. Como não dará também a Ele todas as coisas? Como o Senhor não nos dará todas as coisas? 2 Coríntios 9, verso 8 diz: é Deus, e Deus é poderoso para fazer abundar. Olha a palavra abundância novamente aqui. Abundar em vocês toda a graça, a fim de que tendes sempre em tudo toda a suficiência, abundeis para toda boa obra. Aleluia. Suficiência aqui significa contentamento. Suficiência aqui significa capacidade de se bastar, estado de não depender de outros recursos, de não depender mais nada. Estamos satisfeitos em Deus.
Paulo está dizendo que Deus é poderoso para abundar em nós toda a graça, a fim de que em tudo, em Deus, em tudo, corpo, alma, espírito, finanças, relacionamento, em Deus, casamento, emprego, igreja, em Deus, sejamos suficientes. Posso ouvir um amém? E aí, João capítulo 1, versículo 16 diz: e todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça. Aleluia. Sabe, eu gosto dessa palavra plenitude. Plenitude aqui está ligado à totalidade, a estar cheio, completude, algo completo, abundância, algo que transborda. Cristo veio trazer isso. João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância para as nossas vidas. O que é abundância para as nossas vidas? É transbordar em Deus. Transbordar em Deus. Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida cristã? Você está se preocupando tanto com quem está do lado? Às vezes, a gente se preocupa tanto com o que está do lado. A gente se preocupa tanto com o que está do lado e para de prestar atenção na mensagem. Ele pode abundar todas as coisas. Talvez você não tenha entendido. Deus não quer que nós vivamos a vida medíocre e pequena que nós temos vivido. Deus nos chamou para viver uma vida abundante, cheia de graça, cheia de poder, cheia de unção, colocando a mão sobre os enfermos e eles sendo curados, levantando das cadeiras de roda. Poder de Deus, vida plena sobre a igreja. É isso que o Senhor tem para nós. E aí, o que nos impede? Sabe o que nos impede? O que nos impede é que muitas vezes a vida abundante está para todos nós, mas os grilhões, as cadeias, as prisões, as correntes, os laços, as fortalezas da alma nos prendem. O que nos impede de vivermos a vida abundante são essas prisões da alma. Traumas, maldições, crenças limitantes, fortalezas da alma, que nos amarram, nos aprisionam, nos condicionam a viver situações. Feridas, traumas, amados, são feridas que paralisam e roubam a alegria. Sabe, os traumas são feridas emocionais ou psíquicas tão profundas, provocadas por experiências de dor, de abuso, de perda, de luto, de rejeição, de choque intenso, de confronto intenso, que deixam marcas no coração, na alma, na mente. Maldições, por sua vez, são padrões repetitivos de derrotas, que insistem em aprisionar sua vida ou da sua família. A maldição é um estado de aprisionamento espiritual, emocional, material, financeiro, resultado de pecado, de legalidade dada para Satanás, de palavras liberadas por alguém contra a tua vida, que se alinham no mal e muitas vezes podendo ser geracional. Sabe, amados? Também muitas vezes somos aprisionados por crenças limitantes. Essas crenças limitantes são mentiras de Satanás, são enganos de Satanás. São aquelas vozes que dizem: eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, não há saída para mim, não há perdão para mim, o Senhor não vai me perdoar. As crenças limitantes são pensamentos enraizados na mente. Muitas vezes, de forma inconsciente, bloqueiam o que Deus tem para você. Bloqueia o potencial que você tem. Bloqueia o que Deus tem para você. Distorcem a identidade. Impedem você de viver a plenitude de Cristo. E aí, como lentes sujas, um óculos com lentes sujas, as pessoas não enxergam direito e não conseguem ver com os olhos da fé.
Amados, eu quero que vocês saibam que a verdadeira liberdade não é a guerra de poder com Satanás, não é eu lutar contra Satanás, mas a verdadeira liberdade é um encontro com a verdade. Quantas vezes eu dedico tempo em guerrear contra Satanás, e essa não é a verdadeira guerra. Preste atenção, não conversa com ninguém, preste atenção que há uma verdade para a sua vida. Às vezes nós gastamos tempo, sabe, até com teatro. Até com teatro. Você veio da onde? Você faz o quê? Não, amados, o caminho não é esse. O caminho é a libertação. O caminho é a libertação. Aqui na promessa nós não queremos que as pessoas sejam, sabe, possuídas pelos demônios. E há um teatro aqui, porque o que nos importa é a mente da pessoa estar livre para ouvir a verdade absoluta. E essa verdade é Jesus. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Aleluia. Sabe, é isso que nós precisamos, o encontro com a verdade. A verdade é Jesus. Nessa noite eu estou dizendo para você que Jesus é capaz de libertar você. Ele pode te libertar de trauma, de toda maldição, de toda crença limitante, de toda fortaleza da alma. Ele pode lhe dar uma vida abundante disponível para você, porque essa vida abundante está disponível para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Jesus quer arrancar de você toda a cadeia, toda a algema, sabe, todas as correntes, todas as vendas. Vendas aqui são escamas que impedem você de ver e de viver a vida abundante. Ver e viver. Jesus diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E conhecereis a verdade. E aí talvez você me pergunte: como é que eu faço para entrar nessa vida abundante, pastor? Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas como é que eu faço para entrar nessa vida abundante? Para você entrar nessa vida abundante, você precisa se posicionar. Decisão. Há algo que você tem que fazer. Você precisa se posicionar. Você precisa receber a cura dos traumas, entregar ao Senhor as feridas e liberar perdão. Liberar perdão. Sabe, amados, talvez essa seja a expressão mais difícil dessa noite. Liberação de perdão. Pastor, o senhor está falando que eu preciso liberar perdão para o homem ou para a mulher que me abusou. Sabe, amados, você essa noite precisa romper maldições. Sabe, Gálatas capítulo 3, versículo 3 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Crê que Cristo se fez maldição em nosso lugar. Essa noite é uma noite para que você tome a decisão de que Cristo, Ele assumiu a posição de maldito em seu lugar, para que você tenha a vida em abundância. Aleluia. Tem mais coisas? Tem. Renovar a mente. Substituir as mentiras pelas verdades da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é para todos. É para aqueles que passaram pelo processo de renovação da mente. Eu vou ler o texto de novo, que talvez você não entendeu. E não sejais conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que só então, depois da renovação, você vai experimentar. Sabe, amados, também você precisa adotar a prática de mudar hábitos. Para viver a abundância de Deus, adote práticas como oração, jejuns,
clamor, intercessão, meditação e leitura da palavra, louvores. Faça como eu, canta no banheiro, mas louve ao Senhor. Ou ligue a caixa de som bem alto e canta bem alto que ninguém consegue ouvir, mas louve ao Senhor. Mas tem algo que eu gostaria de convidar você a fazer mais. Mude o seu hábito. Saia do hábito pecaminoso e passa a viver o hábito de uma vida santa. E Jesus essa noite tem um apelo para fazer para você. O apelo de Jesus é para que possamos passar por esse lugar chamado lugar da escolha. Jesus olha para cada um de nós e Ele repete o que Ele está dizendo. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabe, hoje é um dia especial. É um dia para a gente romper com a sobrevivência. Jesus não deseja que a gente tenha uma vida de sobrevivência. Eu não sei você. Eu não sei quantos aqui já passaram necessidade. Estou falando necessidade de verdade. Então você vai entender o que é sobrevivência. É você olhar para a geladeira, é você olhar para o freezer, é você olhar para o armário, é você olhar para as contas, é você olhar para o dia e não ter para onde ir, porque não tem emprego. E você vai sobrevivendo. Alguém te ajuda aqui, um pai te ajuda ali. Sobrevivência. Deus não te chamou, amado. Sabe, querido, Deus não te chamou para viver uma vida de sobrevivência. Hoje é o dia de você abandonar o cativeiro e abraçar a liberdade em Cristo Jesus, para poder viver uma vida em abundância, como diz a palavra do Senhor. Isso me faz lembrar de Lázaro, lá no túmulo. Sabe, Jesus chama Lázaro para fora. Lázaro vem cheio de ataduras. Cheio de ataduras, de faixas. Sabe, eu olho para essas faixas, eu olho para essas ataduras, eu me lembro de passado, eu me lembro de traumas, eu me lembro de maldições, de crenças limitantes, eu me lembro de fortalezas da alma. Mas Lázaro não podia seguir adiante se aquelas ataduras permanecessem nele. Essa noite Deus está dizendo para você: largue as ataduras. Sabe um princípio que eu aprendi? Aprendi com Deus. Foi você que errou comigo. Eu vou lá e peço perdão. Está em Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus diz assim, alguém pode até pesquisar aí e corrigir se eu estou falando o texto errado. Sabe, Jesus diz assim: se você está indo até o altar, levar a tua oferta, e você souber que o Léo tem alguma coisa contra você, é o Léo que tem comigo, é o Léo está bravo comigo. Sabe o que a Bíblia diz? Que eu deixo minha oferta aqui, eu vou lá e procuro o Léo e falo: ô Léo, me perdoa. Mas não é o Léo que está bravo, mas a Bíblia está mandando eu ir. Está pegando a visão? Vida abundante tem identidade, sabe quem eu sou em Cristo. Eu não me importo com isso. Jesus está falando: deixa as ataduras. Sabe, eu tenho uma grande verdade para você hoje: a vida abundante é possível, amados. E sabe por que ela é possível? Porque Jesus venceu. Ele venceu a cruz, Ele venceu o Calvário. Mas isso não dá legalidade para eu dizer para você que a vida abundante é real. O que dá legalidade é saber que ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele nos dá a vida eterna e em abundância. Aleluia, aleluia. Isso não é uma promessa distante, mas é uma realidade para o agora, para hoje. Jesus oferece uma vida nova, cheia de paz, cheia de vida, cheia de cura, cheia de esperança. Cheia de esperança. Todo dia eu oro por um carinha aqui da igreja. Todo dia. Todo dia eu oro por esse carinha. E digo: Senhor, eu não vou cessar minha oração enquanto o milagre do Senhor não chegar na vida dele. O nome dele é Bruninho. Todo dia.
Sabe, talvez você esteja dizendo, pastor, eu tenho algumas perguntas. E, sabe, mas eu também tenho algumas perguntas. Não, pastor, eu tenho algumas perguntas, eu quero fazer para o senhor. Não, eu queria que você se calasse, porque eu tenho algumas perguntas para te fazer. Qual é o trauma que você precisa entregar a Cristo hoje? Qual é a ferida que tem te, sabe, tem te magoado tanto? Qual é a ferida da alma que tem te destruído, tem te arrebentado? Jesus está perguntando isso para você hoje. Jesus está olhando para você e está perguntando: qual a ferida da alma? Às vezes o que nós precisamos é amar. Qual é a sua ferida da alma? Tenho perguntas que quero fazer para você. Às vezes esses traumas e essas feridas vão tão profundo em nós que a gente pensa em desistir. Sabe, talvez há aqui alguma maldição ou um ciclo que está destruindo você ou sua família. Sabe, Jesus quer que você traga isso hoje para o altar. Existem mentiras ditas por Satanás. Você não pode, você não consegue, você não é capaz. Sabe, crenças limitantes que impedem você de ouvir a verdade do Senhor. Essa noite o Senhor está dizendo: eu quero que você deixe no altar. Eu quero que você deixe no altar. Amados, talvez você esteja ouvindo tudo isso e dentro de você há uma luta, há uma batalha sendo travada agora. E talvez você até me fale: mas pastor, eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu não consigo perdoar aquela situação, eu ainda dói demais, sabe? É uma ferida que dói muito, é profunda demais, aquilo está doendo muito. Eu quero que você saiba, se você está pensando assim, que Jesus conhece o peso do seu coração. Ele sabe o que foi dito contra você. Jesus sabe. Ele sabe o que foi feito contra você. Jesus sabe a injustiça passada. Jesus sabe a violência gratuita que você sofreu. Jesus conhece a rejeição vivida por você. Jesus conhece o abuso sofrido, as memórias em sua mente que não se apagam. Jesus conhece tudo isso. Ele sabe todas essas coisas, assim como Ele sabia as minhas. O Senhor Jesus sabe que você sofreu ou que ainda está sofrendo. Mas quero que você saiba que Jesus não ignora a sua dor. Ele não ignora. Pastor, sabe, eu fui traído, eu fui traída, eu fui mandado embora injustamente, caluniaram contra a minha vida, mentiras foram faladas. Eu quero dizer que Jesus não ignora a sua dor. Eu perdi tudo, eu carrego o peso de perder tudo. Jesus não ignora a sua dor. Sabe, tem hora que eu me descontrolo e parece que o que eu vou fazer sabe, eu pareço uma tempestade onde eu estou e eu descontrolo todas as coisas e isso me fere, me magoa, pessoas que estão ao meu lado. Jesus não ignora a sua dor. Ele
não quer que você viva aprisionado a essa dor. Jesus, Ele não quer que você viva aprisionado a esse sentimento, a esse sofrimento, a esse trauma, a essa maldição, a essa crença limitante. Sim, Jesus não quer isso. Ele não quer que as mentiras de Satanás ecoem alto na sua vida, porque Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aleluia. Vida abundante não combina com correntes de mágoa, correntes de ressentimento, correntes de ódio, correntes de falta de perdão. O trauma pode ter ferido você, a maldição pode ter aprisionado você e sua família, as crenças limitantes podem ter dito que você nunca ia conseguir, mas há uma verdade absoluta em Cristo para você essa noite. Em Cristo há cura. Está doendo, Jesus vai curar. Sabe, esse é o tipo de mensagem que eu não gosto de pregar, porque eu tenho vontade de sair correndo e gritando bem alto. O que Ele fez por mim. Sabe, em Cristo existe uma verdade absoluta, a verdade de libertação. Ele nos liberta. Jesus, Ele nos perdoa. Sabe, enquanto há pessoas que podem te condenar, Jesus está te perdoando. Não importa, Ele está do teu lado, Ele lhe perdoa. O trauma, a maldição, as crenças limitantes não definem quem você é. E nunca irão definir quem você é em Cristo Jesus. Perdoar não significa aprovar o que as pessoas fizeram com você, nem esquecer essa dor. Afinal, Deus não tira essa memória. Deus vai te ajudar, através do Espírito Santo, a percorrer essa caminhada. Amados, perdoar é decidir entregar a dívida nas mãos de Deus. Tem alguém carregando uma dívida dessa aí essa noite? Amém? Tem alguém que tem coragem de dizer que precisa perdoar alguém? Amém? Graças a Deus, todos sem ninguém para perdoar. Pode levantar a mão. Amém, amém. Corajosos se levantando ali. Então eu quero dizer para os corajosos: perdoar não significa aprovar o que eles fizeram, não. Nem esquecer essa dor. Deus lhe ajudará. Você vai percorrer esse caminho com Deus. Você vai entregar essa noite essa dívida nas mãos do Senhor, permitir que Ele, como justo juiz, julgue a sua causa. Ele é justo juiz. Oh, muito obrigado, Deus. Tu és justo juiz. A minha causa não será julgada conforme a minha vontade, mas a tua vontade. Quando você perdoa, você está dizendo: sabe, não foi certo, mas eu não vou mais carregar essa corrente. Eu não vou carregar mais esse peso, eu estou livre. Você está dizendo: Jesus, eu estou entregando nas tuas mãos. Eu estou entregando. Quando você libera perdão, a cruz se torna mais forte para você. A vida abundante começa a ser na tua vida uma realidade. Aí talvez você diga para mim: pastor, eu não consigo. Quem vai te responder é Jesus. Você não está sozinho, mas eu e você posso todas as coisas. Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vai me dizer: pastor, isso é impossível. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 9, versículo 23: tudo é possível para aquele que crê. Aleluia. Hoje o Senhor está lhe fazendo um convite: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quantos precisam de alívio essa noite? Eu preciso de alívio. Eu preciso de alívio. Sabe, amados, eu quero encerrar dizendo que perdoar é abrir a porta da prisão. Ei, olha só, depois você anota. Perdoar é abrir a porta da prisão e descobrir que o prisioneiro era você. Essa noite há perdão fluindo nesse lugar.
Essa noite há uma vida abundante fluindo nesse lugar. Você crê nisso, amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que apaguem as luzes. Eu quero orar com você. E o pastor Antônio, após a minha oração, vai assumir a Santa Ceia com vocês. Feche seus olhos. E vamos falar com Deus ao som da banda. Que nessa hora também todos os instrumentos podem nos acompanhar, adorando ao Senhor. Todos os instrumentos, todos os músicos, adorem ao Senhor agora. Adorem ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A minha alma tem sede de Deus. Senhor Jesus, eu venho a Ti nesta hora, reconhecendo que precisamos da vida abundante. Nós carregamos feridas, traumas, marcas do passado, maldições que pesam as nossas histórias, crenças que limitam e nos afastam do propósito do Senhor. Mas hoje, Senhor, todos nós decidimos colocar tudo isso aos pés da cruz, Senhor. Por isso perdoa os nossos pecados, lava-nos com Teu sangue precioso. Nós renunciamos toda a cadeia que nos prendia, rejeições, mentiras do inimigo. Declaramos que somos Teus, tomamos posse da promessa da Tua palavra. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Senhor, nós entregamos nosso coração, nossa mente, toda a nossa alma, o nosso futuro em Tuas mãos. Assumimos pela fé a nossa posição de filhos de Deus, herdeiros da promessa, participantes da vitória. Declaramos que nenhuma maldição terá poder sobre as nossas vidas. Nenhum trauma será maior do que o Teu amor por nós. Nenhuma mentira vencerá a Tua verdade. Jesus, escreva o nosso nome. Ei, Jesus, escreva o nosso nome no livro da vida, no livro da vida.